Paz do Senhor Jesus, comunidade Redenção, todos vocês que estão assistindo esses vídeos do nosso curso de Panorama Bíblico. Nós estamos estudando de Gênesis a Apocalipse. Essa é a disciplina de livros históricos do Antigo Testamento. Nós já falamos, nós tivemos uma aula que foi a aula introdutória. Na aula anterior nós falamos sobre Josué. Depois nós tivemos uma aula que foi uma aula ao vivo, né? E quem quiser tem acesso também pelo Facebook, lá pela página da Comunidade Redenção, que foi uma aula sobre Lia, né? Que eu prometi na segunda aula, eu acho, dessa matéria. Então tem uma aula sobre Lia. Essa aula foi dada pela pastora Renata. E hoje nós então chegamos aqui na terceira aula, que é a aula de Juízes. Eu vou falar sobre o livro de Juízes e eu espero que você esteja com seu coração aberto, possa, com as informações que eu vou passar aqui, você seja fortalecido no seu estudo bíblico. Como eu venho falando, o nosso intuito é te dar um panorama histórico e você tem o desafio de ler capítulo a capítulo na sua casa. Né? Nós não temos como aqui falar capítulo a capítulo, mas a gente vai ensinar a visão geral do livro. E o livro de Juízes ele é muito incrível, tem muito a ver com o período que nós estamos vivendo hoje, e eu vou falar mais para frente por quê, que vale a pena nós lermos e estudarmos o livro, os livros históricos de forma geral. Eu falei na aula passada que é importante a igreja estudar os livros históricos, porque deles nós tiramos ensinamentos doutrinários, proféticos, né? A antiga aliança é a base, a nova aliança existe por conta da antiga aliança. Então nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor fez de forma material e tomar as verdades espirituais contidas em cada texto, em cada um dos livros e das histórias ali relatadas. Vamos orar como de costume e eu espero que você tenha uma boa aula. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque nós temos a oportunidade de partilhar a tua palavra. Nós estamos em um momento em que precisamos utilizar a ferramenta da internet, então o nosso curso que era presencial está agora à distância, mas eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra ela está livre, ela é livre. E mesmo que eu não esteja agora com meu irmão presencialmente, essa palavra vai chegar e vai tocar vidas e vai falar. Então nos ensina, Deus, a tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu te peço, Deus, abençoa o teu povo por meio deste estudo. É tempo de que a tua igreja eleve o nível de conhecimento e vá mais fundo. Em nome de Jesus, nos leva além. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Eu deixei aqui para nós começarmos. O período dos juízes compreende da morte de Josué até o estabelecimento de Saul como rei. Então, Juízes vai relatar essa história de Josué a Saul, tá bom? Tudo que aconteceu aí, o desenrolar entre. Então, vamos relembrar, né? Moisés saiu do Egito com um povo. Esse povo morreu no deserto porque foi reprovado pelo Senhor. Deus levantou uma segunda geração. Dessa geração, o líder foi Josué, porque Moisés morreu, não entrou na terra. Nós falamos na aula passada a respeito de Josué. Josué entrou na terra com o povo. Esse povo herdou a terra, tomou posse da terra e se estabeleceu em Canaã. E na aula passada nós vimos o porquê Deus escolheu Canaã. Deus tinha propósitos para realizar por meio daquele povo naquele lugar. É importante a gente relembrar também aquilo que eu venho falando. Tudo isso que Deus vem fazendo, essa história que vem se desenrolando, tem a ver com a promessa contida lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor então promete para Adão e Eva a restauração. Da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Né? Então, da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O próprio Senhor, o Criador, viria. Né? Isso está exemplificado quando
Deus mata um cordeiro e veste Adão e Eva, cobrindo eles com aquela roupa, né, feita com o pelo do cordeiro. Então representa ali o próprio Criador que morreria no lugar da criatura, né? Então Paulo vai falar sobre isso. Por um só homem entrou o pecado no mundo, esse é Adão, mas por um único homem o pecado saiu. Jesus é chamado de o segundo Adão. E é maravilhoso a gente meditar nisso, porque Adão, ele estava numa existência perfeita, né? Não tinha pecado nele, ele nasceu perfeito, ele foi criado perfeito, foi colocado no jardim e foi tentado, né? Ele recebeu a tentação lá de Lúcifer e ele caiu, né? Na verdade, Lúcifer vem, iludir, vocês conhecem a história, Eva cai na conversa, desculpa, eu tô meio rouco, leva o fruto até Adão e Adão, entre perder a comunhão com a mulher e perder a comunhão com Deus, ele escolhe perder a comunhão com Deus e ficar com a mulher e come o fruto. E aí esse é o pecado, né? Ele peca neste momento. Porque Lúcifer seduz Eva, não Adão. Adão estava dentro de uma escolha consciente. Né? Ele tinha ouvido de Deus, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, mais à frente, vem Jesus. Jesus nasce da mulher, né, de Maria, uma concepção virginal, e lá no Pentateuco eu expliquei sobre isso. Então ele não recebe o pecado original, né? Porque o pecado é transmitido pela relação sexual, e a Bíblia diz lá em Romanos 3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos os homens nascem com o pecado original, nascem sobre o jugo do pecado. O salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas Jesus nasce de forma milagrosa e não nasce com a semente do pecado. Mas de igual forma, ele é tentado, assim como Adão e Eva foram tentados, né? Assim como o primeiro Adão foi tentado, Jesus também foi tentado, e Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E para a glória de Deus, Jesus Cristo é fiel, vence todas as tentações, morre na cruz sem pecado, o justo pelos injustos. Ele entrega a sua vida, ele derrama a sua alma e existe a partir dele remissão de pecados, né? Redenção. Nós podemos ser filhos, aquele que aceita, recebe Jesus, se torna filho de Deus. Agora, para que eu estou falando toda essa introdução para que você possa compreender que para que viesse Jesus, o Senhor traça ao longo da história um plano, e esse plano está em formar uma nação, formar um povo, para que por meio desse povo viesse o Messias. Então é nesse contexto, eu estou falando tudo isso porque eu não sei se alguém vai pegar essa aula com um bonde andando, né, pela metade. Então, para que você possa entender, né, ainda mais alunos que não tiveram o módulo Pentateuco comigo, precisam compreender essa realidade. Né? Então, esse povo o Senhor inicia através de Abraão. E aí eu já falei para vocês, de Abraão vem Isaac, vem Jacó, as 12 tribos. Essas tribos vão para o Egito, né? Deus tira do Egito, vão para o deserto, e aí está no ponto onde nós paramos. Do deserto sai Josué com a nova geração e eles entram na terra. A partir da morte de Josué se desenvolve o tempo dos juízes, que é o que nós estamos neste momento estudando. Então, o livro dos juízes fala da morte de Josué até o estabelecimento de Saul como rei. Eu deixei aqui esse texto porque ele bem resume um pouco sobre o que aconteceu nesse período histórico. Então o texto diz assim: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e
os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Não puderam mais estar em pé diante dos inimigos. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Então, irmãos, esse é um resumo do que aconteceu. Na aula passada, nós terminamos com aquele gosto maravilhoso, né, de que o povo serviu até a morte de Josué, né, e até aqueles anciãos que eram ah, amigos, companheiros de jornada de Josué. Enquanto essa geração existiu, o povo serviu ao Senhor. O povo foi fiel, cumpriu a lei, cumpriu a aliança, aquilo que o Senhor havia entregado por meio de Moisés, confirmado por meio de Josué. O povo foi fiel. Mas quando essa geração morreu, se levantou então uma geração que não conhecia e não obedeceu ao Senhor. E isso é uma realidade nos nossos dias. É por isso que eu falei logo no comecinho que vale para nós olharmos para esse livro, porque é um livro que vai relatar a respeito da apostasia de Israel. Então a gente vê logo agora no comecinho, né, no versículo, capítulo 2, versículo 13. Porquanto deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. O povo que tinha saído do Egito, a quem Deus tinha entregado terra, esse povo abandona o Senhor e vai servir Baal e Astarote. Irmãos, e nós temos vivido um tempo de apostasia. Apostasia é justamente isso, quando a pessoa abandona o Senhor e vai adorar a outros deuses. É diferente do simplesmente se desviar. Tem aquelas pessoas que se desviam, vão para o mundo, estão lá no mundão, que é uma coisa horrorosa, você não deve sair da presença do Senhor, porque a gente não sabe os dias da nossa vida, né? De repente o Senhor volta, ou você acaba o seu tempo, o Senhor te chama e você está no mundo. Então não caia nessa ilusão de Satanás de, eu vou por um tempo para o mundo, depois eu retorno. Não caia nessa mentira. Mas existem algumas pessoas que se desviam. E a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma realidade, às vezes, na nossa humanidade. A gente cai, né? As pessoas caem. Mas algumas pessoas, se desviando, elas mantêm a fé firme. Elas estão no mundo, mas elas continuam sabendo e conhecendo e reconhecendo que o Deus verdadeiro é o Senhor, a quem nós conhecemos e servimos. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas a apostasia é quando, além da pessoa se afastar do caminho do Senhor, ela passa a desacreditar, ela passa a negar aquilo que as experiências que ela teve, ela se diz ateu agora, ou ela se diz de outra religião, adorando a outros deuses, servindo a demônios. Então isso é apostasia. E isso é muito sério biblicamente. O Senhor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é misericordioso e ele perdoa todos os pecados. Mas algo que o Senhor abomina é quando alguém que conhece a ele, que tem experiência com ele, renuncia ele por um Deus estranho. É algo para o Senhor inconcebível. E realmente é, meus irmãos. Nós servimos um Deus de todo amor, de toda graça. Por mais que você enfrente tribulações e a oferta de Satanás seja: vem ficar comigo que eu vou te dar carro, casa, e nós sabemos que essa terra, essa vida é um conto ligeiro, é passageiro. Então nós queremos aquele que tem poder para salvar a nossa alma. Nós amamos esse Senhor que morreu na cruz em nosso lugar. Então, o livro de Juízes tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje, um tempo de apostasia. E o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seriam dias de apostasia. Quantos cristãos nós temos visto se afastando do conhecimento da verdade, buscando a mentira e o engano? Que o Senhor tenha misericórdia. Então é por isso que nós precisamos olhar para essas histórias,
olhar e extrair lições de fé, extrair lições para a nossa vida. Então vamos lá. O período dos juízes em Israel não se limita ao registrado no livro. Muita coisa aconteceu nesse período. Faz parte dessa história também a história de Ruth e Samuel. Né? Eles são deste período, são contemporâneos, né? Deste período. E Samuel, inclusive, foi o último juiz de Israel. Porém, provavelmente eles não foi falado sobre eles em Juízes, porque os líderes juízes citados no livro de Juízes eram líderes militares. Todos acabaram indo para a guerra, lutando, assumindo uma postura de líder militar, né? Diferente daquilo que se desenvolveu na vida de Samuel, por exemplo. Mas eles fazem parte desse mesmo período histórico. Como que funcionava esse período? Líderes prestigiados do povo, pessoas a quem Deus levantava, pessoas de confiança, de moral, lideravam tribos, a sua tribo ou algumas tribos, mas nunca a nação toda. Né? E isso nos faz compreender que houveram líderes no mesmo período, como no caso de Jefté e Sansão. Então eu coloquei aqui, Juízes 10:7 dá indícios de que houveram líderes mencionados no livro que lideraram simultaneamente ou em um período muito próximo, como Jefté e Sansão. Eram juízes de uma tribo, de algumas tribos, mas não da nação toda. E isso, historicamente, os estudiosos, os teólogos aprovam essa ideia. O livro de Juízes, ele apresenta datas. Permite que os estudiosos acreditem que a cronologia dele indica um período de 410 anos. Tem alguns teólogos que vão dizer que são 350 anos, tem alguns que dizem que são 300, mas todos concordam que a faixa de tempo foi entre 300 a 400 anos, de acordo com as indicações de datas do livro. Eu coloquei aqui também, para vocês compreenderem, quais foram os juízes dos quais o Senhor levantou, e em cada situação. Então, nós temos aqui o nome do juiz, o capítulo da qual ele é citado e a situação para a qual ele foi levantado. É importante que você faça a leitura para que você compreenda. Porque eu não vou poder citar história por história. Tem histórias interessantíssimas. Provavelmente você já ouviu falar de Sansão, que era nazireu, não podia raspar o cabelo, a força dele estava em ser nazireu, então ter o cabelo comprido, e ele revela isso para Dalila, porque ele também se envolve com uma mulher de outro povo, e ele sabia que ele não podia se envolver com uma mulher de outro povo, mas ele se envolve, ainda abre o coração, revela, e aí ela corta o cabelo dele, entrega a ele vai preso, mas preso ele se arrepende, e o Senhor dá a ele força novamente, ele tinha uma força sobrenatural, e ele consegue então afastar as colunas daquele templo que estava cheio de gente daquele outro país que era inimigo do povo de Deus, adorando outros deuses, um povo terrível, e na sua morte, porque ele morre, né? Mas ele mata muita gente dos inimigos, né? Glorificando o nome do Senhor. E tantas outras histórias como Gideão e os 300 valentes, Débora. Gente, Débora merece um destaque nessa aula, porque nós estamos falando de um tempo em que na concepção do homem daquela época, a mulher ela ficava de fora do cenário. Porque vocês sabem, quem fez o Pentateuco comigo aprendeu a respeito disso. Quando o homem e a mulher pecam, o Senhor diz para a mulher, o Senhor, eu falei já para vocês a respeito das dispensações. Então, o que é uma dispensação? Um período de tempo de tratamento de Deus com a humanidade, onde o Senhor estabelece uma ordem
E o homem, ele cumpre essa ordem, mas quando ele peca, vem o juízo de Deus. E aí se inicia uma outra dispensação. Então, quando se encerra a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, com o pecado de Adão e Eva, o Senhor, então, atribui um juízo para a serpente, atribui um juízo para Adão e atribui um juízo para Eva. E a terra também recebe esse juízo, a terra se torna amaldiçoada por conta do pecado. Mas o juízo que Deus estabelece para a mulher, ele diz: eu vou multiplicar as dores de parto e o teu desejo será para o teu marido. Então, nesta faixa de período histórico, a mulher fica subjugada, e a gente vê o relato histórico. Porém, quando Jesus morre, a restauração, porque o plano de Deus nunca foi a mulher subjugada. Né? Então, nós podemos ler lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz: agora já não há escravo nem livre, não há judeu nem gentil, não há homem nem mulher, todos são um. Então, no Novo Testamento, a mulher e o homem são colocados no mesmo nível. O Senhor nivela. E no mundo vindouro, meus irmãos, depois, quando houver o arrebatamento, quando houver o milênio, homens e mulheres estarão no mesmo patamar. Então, aproveito para falar isso, desmistificar essa ideia do mundo, dos nossos dias, em que diz que a Bíblia é machista, ou de que o cristianismo é machista. Não. Quem fala isso pouco conhece a palavra do Senhor. Nós temos grandes mulheres citadas na Bíblia, inclusive no ministério de Jesus Cristo. Né? No ministério, Jesus, ele era sustentado pelas mulheres no seu ministério, que era algo assustador para aquela época. Ele falava com as mulheres, ele deixava que as mulheres tocassem nele, como a mulher do fluxo de sangue, a que lavou os pés dele e enxugou com o cabelo. Ele ressuscitou primeiro para uma mulher, olha que lindo isso. Ele falou, a única pessoa que ele fala abertamente, eu sou o Messias, é para a mulher samaritana, uma mulher que não era israelita, era samaritana. E isso é tão tremendo, isso é muito maravilhoso, né? O quanto, e na própria genealogia de Jesus existem mulheres fortes como Ruth, que era uma moabita, também não era israelita, mas ela entra para a genealogia de Jesus por conta da sua fidelidade a Noemi, né? E ela se torna a bisavó de Davi. É linda a história de Ruth, que também faz parte aqui desse período dos juízes, mas eu vou falar no próximo capítulo. Eu falo sobre Ruth, na próxima aula, aliás. Também nós vamos ver Tamar lá na na genealogia de Jesus. Enfim, falamos sobre Lia na semana passada, né? Jesus escolhe vir da tribo de Judá, filho de Lia, porque tinha um propósito. Então, se você não assistiu a aula passada pela pastora Renata, assista, tá lá no Facebook, na página da Comunidade Redenção. Vale a pena. E olha que interessante. Então, nesse período em que a mulher ainda, para o povo hebreu, ela tinha um papel diferente dos homens. Mas nesse período se levanta Débora. E diz a Bíblia que ela se levanta como uma mãe para Israel. E essa mulher forte vai para a guerra, ainda desafia Jefté e fala assim: olha, você, que ele fala, eu só vou para a guerra se você for. Porque ela era juíza e profetisa. Ela se sentava debaixo das árvores para julgar o povo. E ela diz: olha, tudo bem, eu vou para a guerra, mas você vai ficar sabendo que o Senhor vai dar o exército inimigo para as mãos de uma mulher. E é maravilhoso aquilo que Deus fez. E depois Jael, que também era uma mulher, mata o inimigo com uma viga da sua tenda. Então, duas mulheres aí fortes, Débora e Jael. Né? E Débora está no meio dos juízes. Então, nós temos aqui alguns juízes. Vamos lá. Otiniel,
Juízes 3:9, livrou a Israel do rei da Mesopotâmia. Eude, Juízes 3:15, expulsou os amonitas e os moabitas. Sangar, Juízes 3:31, matou 600 filisteus e salvou Israel. Débora, associada a Baraque, eu falei Jefté, falei errado, tá, gente? Corrigindo, é Baraque. Associada a Baraque, venceu os cananeus. Gideão expulsou os midianitas do território de Israel. A história de Gideão é incrível. Vale a pena conhecer a história de Gideão também. Ele se sentia nada, ninguém. Mas o Senhor falou, é você mesmo que eu chamei. Abimeleque, pseudo-libertador sem autoridade divina. Tola subjugou os amonitas. Jair subjugou os amonitas. Jefté subjugou os amonitas. Ibzan perseguiu os filisteus. Elon perseguiu os filisteus. Ah, esqueci de citar a referência, mas está aí, né? Sansão perseguiu os filisteus. Eli julgou a Israel como sumo sacerdote. E Samuel agiu principalmente como profeta, né? O ministério de Samuel foi um ministério profético. E Eli foi aquele para qual Ana, mãe de Samuel, entregou a Samuel. Esses são os juízes citados no livro, tá? Conheça as histórias, vá lá ler, você vai gostar bastante. Aqui eu coloquei, não sei se vai dar para ver muito bem, porque eu tirei foto de um livro, mas é um quadro ilustrativo referente ao período dos juízes. Então aqui vai falar sobre os anos de opressão e o tempo de descanso. Voltando na questão da dispensação, a gente vê isso muito claro no livro de Juízes. O povo peca horrivelmente, é subjugado por um povo estranho, é roubado, acabam com eles. E aí Deus levanta um juiz, esse juiz defende o povo, e aí eles têm um período de descanso, mas eles voltam para o pecado. Então, nós temos aí o tempo, então, os anos de opressão e os anos de descanso, em que cada juiz se levantou, né, e que eles enfrentaram, então, oposição de outros povos. É importante a gente saber que o livro de Juízes, embora registre ciclos de vitória e libertação, ele enfatiza o predomínio do pecado na Terra Prometida. Juízes é considerado o momento da Bíblia de maior caos, de maior degradação das pessoas, né? Embora profeticamente a gente sabe que os dias da apostasia vão ser terríveis, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé, né? Então tem os dias de Noé, de Sodoma e Gomorra, que eram terríveis, e virá o tempo do fim que nós já estamos vivendo, que é um tempo terrível também. Mas o tempo, esse tempo de juízes é um tempo de total imersão e apostasia, principalmente a parte final do livro. O livro foi escrito para justificar a necessidade de estabelecer um rei, que vai ser narrada a história do período monárquico a partir de Samuel, quando é ungido Saul como rei, depois Davi, e o período monárquico entra na história. Mas o livro de Juízes é uma justificativa. Então, lá em Juízes 21, 25 está escrito: por não haver um rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor. Entendem? Então, os juízes vêm para justificar, para demonstrar o quanto esse povo se afastou dos propósitos do Senhor, o quanto esse povo foi para longe do caminho, do destino. E eu coloquei aqui: o livro relata, logo de início, fatos que nos mostram como a nação de Israel entrou por caminhos diferentes do que o Senhor os tinha direcionado. Então, primeiro, conquistas incompletas. Quando o povo sai da terra do Egito, aliás, do deserto, que entra na terra prometida, eles tinham uma rota e
um território para conquistar, eles não conquistam um território inteiro. E isso fala muito conosco, igreja. Porque sabe aquela área que você não permite o Senhor trabalhar? Aquela área que você insiste, aquele pecado de estimação, o Senhor abomina isso. Deus, ele quer domínio sobre todas as partes, corpo, alma e espírito, porque ele morreu para redimir corpo, alma e espírito. E a pessoa que vive no mundo, ela é livre para ela fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, ela tem o livre-arbítrio. É real, muita gente justifica o seu pecado pelo livre-arbítrio. Ah, mas Deus estabeleceu o livre-arbítrio. Mas quando eu e você aceitamos Jesus, nós escolhemos entregar o nosso livre-arbítrio a Cristo. Então nós não temos. Paulo vai dizer, agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. É óbvio, o Senhor é um gentleman. Ele pede a nossa opinião. Ele conta conosco. Ele só age se você abrir a porta. Tanto é que Apocalipse 3 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então ele não. Mas é de direito. Ele morreu na cruz por nós. Você precisa entregar todas as áreas da sua vida. E o povo não conquista a terra por inteiro. Algo que o Senhor não aceita. Quebra de aliança. Eu já falei para vocês em uma das aulas anteriores sobre aliança, o quanto o Senhor leva a sério a aliança. Se você fez um voto, uma aliança com Deus, não quebre. E esse povo, então, adora outros deuses, faz tudo errado, quebra as alianças. Ciclos constantes de apostasia, sempre voltando a adorar Baal, Astarote, touros de ouro, bezerro, outras coisas. E o ciclo de pecado sempre leva você a cometer e viver a mesma coisa, a patinar. E ignorância espiritual. É nesse ponto que eu digo que é um tempo de tamanho caos, né? E alguns teólogos vão dizer que é o período de maior caos no Antigo Testamento. Porque esse povo chega a um ponto de que eles misturam. Então eu coloquei aqui o exemplo que eles pegam um homem comum, um levita para ser sacerdote, descumprem a lei, abandonam a lei. E tudo, um tempo, nos Juízes vai dizer que eles roubavam, até a mãe roubava o seu filho, o filho a sua mãe. E eles achavam que estavam fazendo essas coisas para Deus e que Deus estava recebendo. Então, um tempo de afastamento do Senhor. E por isso vinha o juízo, a correção. Parece com nossos dias, com os dias que a igreja tem enfrentado, um tempo de apostasia, de pessoas rebeldes, de pessoas distantes da verdade do Evangelho. Bom, gente, a aula de hoje é muito curtinha, porque, na verdade, a leitura do livro cabe a cada um. Né? Eu quis trazer um panorama para vocês, para que vocês pudessem compreender melhor o que está se passando dentro do contexto do livro de Juízes, mas é um livro de relatos, de histórias, né? São livros históricos. Então, num curso de teologia, num curso de panorama bíblico, não cabe aqui, eu como professor, narrar para você história por história. Esse é o papel do cristão, ler a palavra. Mas eu trago um panorama. As próximas aulas também serão curtas, né? Porque eu vou entrar em temas curtos. Então, o livro de Ruth, depois nós vamos falar sobre monarquia, e é um tema maior. Eu vou falar sobre a casa de Davi, depois o reino dividido, e aí a gente vai entrar no exílio, aí vai ter aulas maiores. Mas a aula de hoje, o livro de Juízes, ele é curto, e também me perdoem pela demora em postar nova aula, mas é porque eu tenho vivido dias muito corridos, trabalhando à distância, mas eu te desafio a não parar de estudar, a não parar de buscar conhecimento da palavra,
porque no Senhor está a fonte de todo conhecimento. Vamos orar para agradecer. Obrigado por ter ficado comigo e até a próxima aula. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos capacitado a conhecer mais das suas Escrituras. Abençoa o teu povo, derrama sobre eles graça e poder, para que eles possam conhecer o Senhor no profundo, no íntimo, conhecer a sua palavra. Não há nada de mais precioso do que conhecer as suas Escrituras. Obrigado. Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.